Bem, queridos amigos, abra comigo a palavra de Deus nesta manhã na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 3, leremos o versículo de número 21 em particular. Colossenses, capítulo 3, versículo de número 21. Vós, pais, não irriteis aos vossos filhos, para que não percam o ânimo. Bem, baseado neste texto da palavra de Deus e ainda outros também, nosso tema nesta manhã é a respeito da disciplina e da instrução dos filhos. Nós teremos hoje, no próximo domingo, o Senhor permitindo, dando continuidade à nossa série de estudos sobre o casamento, a família, na palavra de Deus, 2 estudos sobre a criação de filhos. Então, ao final desses estudos, nós retornaremos ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo através de Mateus em nossa série consecutiva, expositiva daquele Evangelho. Mas nesta manhã, para completar nosso tema, nessas semanas recentes, sobre a criação de filhos e em particular a disciplina das crianças em crescimento no lar. Bem, amigos, não é necessário dizer que maternidade é uma grande, imensa responsabilidade dada por Deus na família. E nós estamos agradecidos ao Senhor por todo o conselho, por toda a direção prática que nós encontramos na palavra de Deus sobre como criar nossos filhos para a glória de Deus, segundo os princípios do Senhor. Há na Bíblia 2 exortações fundamentais que governam essa questão da disciplina de filhos. De um lado, você tem aquelas exortações bem conhecidas de Provérbios, capítulo 13, 24, que diz: o que não usa da vara odeia o seu filho, mas o que o ama desde cedo o castiga. Este é um lado desta moeda chamada disciplina e instrução dos filhos. O outro lado está aqui neste versículo de número 21 de Colossenses 3. Vós, pais, não irriteis aos vossos filhos, para que não percam o ânimo. Essas 2 exortações são fundamentais nessa questão de criação, disciplina dos filhos. E elas devem andar de mão dadas. Na verdade, são as 2 mãos na criação, na formação de crianças, adolescentes, de filhos e filhas. Bênção do Senhor para o casal. E nós iremos examinar nesta manhã esses 2 lados. Bem, você sabe que o contexto atual de nossa sociedade, o Brasil, na verdade todo o mundo ocidental e em toda parte, é que há muitos problemas em nosso dia. O ser humano se afastou de seu Criador de uma maneira tão profunda e a um ponto tão distante que nos choca, na verdade, a grande mudança que tem tomado lugar em nossa sociedade, no Brasil, nos últimos 15, 20 anos, na verdade. Quanto a essa questão de disciplina, é claro, formação da criança. E em toda parte hoje parece haver uma visão, resultado de uma espécie de revolução na sociedade brasileira, sobre essa questão da disciplina, da formação da criança. E a ideia que permeia a mente das pessoas, as novelas, as músicas, as conversas do vizinho, é de que a criança hoje, no Brasil, ela deve estar livre de qualquer tipo de disciplina ou correção física e que ela deve ser deixada crescer sem regras limitadoras, de uma maneira autônoma, sem autoridade, sem limites. E que a função dos pais é nada mais do que observar e protegê-las para que elas por si mesmas encontrem o seu próprio caminho. Essa ideia que permeia sociedades ocidentais como o Brasil, de que a criança não deve ser disciplinada, conduzida a um padrão correto para a vida, mas deve ser deixado a ela encontrar o seu próprio caminho, porque ela está apta e capaz de si mesma a se formar, assim por dizer. Bem, anteriormente, é claro, havia o que é chamado negativamente hoje de uma atitude repressiva sobre as crianças. Talvez na sua época de infância, se você já está aí na casa dos 30 anos em diante, você viveu um contexto muito diferente do que as crianças de hoje no Brasil vivem. As crianças na nossa época, na nossa infância talvez, eram tratadas com a mão muito pesada, como meros animais domésticos jogados de um canto para o outro, para divertir os pais, terem algum prazer, não é, com os pais. E havia uma atitude bastante opressiva e repressiva sobre as crianças. E nós reconhecemos que às vezes um tanto brutal no cuidado, na disciplina dos mais novos. Pais se sentiam muitas vezes livres para aplicar os piores castigos possíveis sobre os seus filhos. Você ouve às vezes, talvez você tenha passado por isso, sobre pais que trancavam seus filhos por conta de desobediência, trancavam-os em um armário com chave e deixavam ele por algumas horas no escuro. Você ouve sobre os pais
que deixavam seu filho sem comer por um dia inteiro como castigo, fome como forma de punição, ou cujos pés e as mãos eram amarrados e a criança era empurrada para baixo da cama para ficar ali, debaixo da cama por algumas horas como punição, surras muito violentas, ajoelhar sobre grãos de areia, ou de feijão, ou de arroz. São muitos os relatos, na verdade, sobre o tipo de punição que era exercida há algum tempo atrás. Coisas desumanas, coisas absurdas, pais que não possuíam eles mesmos alguma disciplina, nem autocontrole, e que lançavam toda a sua frustração sobre os seus filhos e filhas e pensavam de alguma maneira que estavam disciplinando as suas crianças. E os filhos não tinham permissão para expressar sua opinião e às vezes nem fazer perguntas, e eram vistos como estorvos, na verdade, meros animais domesticados. E essa era a mentalidade em muitos e muitos lugares no Brasil até 30 anos atrás, 20 anos atrás. E eu não preciso te dizer que nessa questão, lidar muito tempo nessa questão, porque a nossa sociedade parece já ter rejeitado essa posição, não é? Essa postura na criação de filhos e filhas. No entanto, queridos, tem havido, eu comecei falando sobre isso, uma grande mudança e inversão em nossa sociedade. E hoje nós somos confrontados com uma situação, veja você, que é quase o oposto, o avesso, extremo, do que acontecia há 30 anos atrás. Parece que a sociedade pulou de um extremo para outro extremo nessa questão da disciplina, da criação de filhos. E a sociedade, pelo menos nesses últimos 20 anos, sob imposição governamental, tem eliminado quase todo tipo de disciplina da criança. Tentando lidar com um problema de disciplina, tem se exagerado na falta dela, e o governo do nosso país tem buscado eliminar, na verdade, toda a disciplina no lar. Você se recorda, né, alguns anos atrás, pouco tempo atrás, a famosa lei da palmada. E a maior expressão dessa mentalidade no nosso país, a lei que proíbe qualquer adulto, pais, sobretudo, de disciplinar seus filhos fisicamente. Isso é proibido por lei no Brasil agora, e você pode ser preso se seu vizinho denunciar ou se a própria criança lhe denunciar. E essa expressão maior, não é legislativa, governamental, de uma mentalidade que começou a tomar forma no Brasil há 20, 25 anos atrás. Mas você não resolve um velho problema criando um problema maior. E o oposto da má disciplina não é a remoção de toda a disciplina. O oposto da má disciplina é a boa disciplina, a disciplina que é segundo os princípios e parâmetros da palavra de Deus. E é sobre isso que nós queremos considerar nesta manhã, e é isso que nós precisamos para criar nossos filhos. Aqui está no versículo 21, vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Bem, deixe-me lhe dizer o que está por trás desta nova maneira de encarar a disciplina no Brasil, isto é, a remoção da disciplina. Você sabe que é uma concepção do que é o ser humano, não é? Que está por trás desta ideia. Nós crescemos aprendendo sobre isso. O que está na base dessa nova disciplina, ou a remoção dela, da lei da palmada e tantas outras leis, é a ideia de que o homem, o ser humano, ele nasce bom por natureza, ele nasce uma tábula rasa, bom, e é a sociedade que vai corrompendo. É a sociedade com seus erros e padrões errados, sobretudo eles dizem a religião, que corrompe o ser humano. O ser humano nasce bom, nos é dito, e a sociedade o corrompe. Mas eles nunca explicam quem é que corrompeu a sociedade primeiramente, não é? Mas, queridos, esse é um ensino muito antigo, você sabe, que o ser humano é bom e a sociedade o corrompe. E por causa disso, não deve haver nenhuma repreensão, nos é dito, disciplina corretiva ou autoridade sobre a criança, para que ela não seja frustrada, ferida na mente, e assim todo tipo de correção é eliminado, repressão é eliminado, disciplina é eliminado e autoridade sobre a criança é eliminada. Você vê isso muito nas escolas no Brasil, não é o chamado método construtivista. A ideia de que a criança tem que crescer por si mesmo, o professor, o pai está ali apenas para cuidar, não deixar cair num buraco, uma coisa assim. Porque no seu coração há todo o potencial para o bem, ela precisa ser apenas formada como uma planta que não se importa demais. Mas eu te digo que todo o ensino da palavra de Deus é o oposto, exatamente, diametralmente oposto ao que nós aprendemos em nossos dias. Porque a palavra de Deus ensina a realidade sobre a natureza humana. A Bíblia diz no Salmo 51, versículo 5, que todos nós já nascemos pecadores. Davi diz, em pecado me concebeu a minha mãe. Eu entrei no mundo como um pecador. Em Gênesis 6:5, que toda a imaginação da mente e do coração humana é pervertida, é torcida. Em Provérbios 22:15, que o coração da criança, veja só, é inclinado, pendente à estultice, à tolice.
E em Provérbios 29:15, que se você deixar a criança por si mesma, a criança deixada por si mesma sem disciplina, vai se tornar uma vergonha para o seu pai, uma vergonha para a sua mãe. O ensino da palavra de Deus é que enquanto uma pessoa não estiver sob a lei da graça, salvo, ela precisa ser mantida sob a lei. Enquanto ela não estiver sob graça, ela precisa ser mantida sob a lei. É claro, a graça não elimina a lei, mas a graça nos dá capacidade para amar a lei e cumprir a lei. Para que o pecado, meus amigos, e o mal sejam mantidos dentro de certos limites. Foi exatamente isso que Deus fez quando Ele designou magistrados, não é? Governos, tribunais, reis, a espada, tudo isso para manter o pecado dentro de certos limites, porque a tendência do ser humano é maligna, é para o mal, é para o erro, é para a perversão. Nós nascemos assim. Não é que nós nos corrompemos, esse é o ensino da palavra de Deus, o pecado natural que está dentro de nós. Nós já nascemos pecadores, e a nossa tendência é para pior. É por isso que deve haver uma obra de salvação sem a qual ninguém pode agradar e conhecer a Deus. E esta é a maior obra, não é verdadeiro? Não? Por trás da nossa disciplina e da maneira como nós criamos os nossos filhos, o fim último é levá-los a conhecer a Deus de fato. E é sobre isso que nós queremos falar. Bem, se Deus não tivesse feito isso, dado limites, leis, o mundo já há muito tempo teria apodrecido e virado uma selva realmente. Deus instituiu a lei devido à natureza pecaminosa do ser humano. E nós começamos com este ponto de grande importância, porque tudo o que nós iremos falar sobre disciplina nesta manhã tem a ver com isso. O que há no coração humano. E a palavra de Deus revela a realidade sobre isso. A criança precisa ser formada, disciplinada, ensinada. Crianças precisam ser criadas. E nesta manhã nós lidaremos com este elemento, que talvez alguns considerem um tanto negativo, mas não é, sobre a disciplina. Então, no próximo estudo, sobre como criar filhos para a glória de Deus, na disciplina do Senhor e na demonstração da palavra. Se aquele extremo da má disciplina, desumana, ignorância, era um erro, um extremo condenável de fato, nós devemos reconhecer isso. Remover toda a disciplina no lar é um outro extremo condenável também, porque a ignorância à palavra de Deus e à verdade da palavra de Deus é um grande mal, vai contra o ensino da palavra de Deus. Meus queridos amigos e irmãos, nós como pais, muitas vezes temos que tomar grande cuidado sobre as coisas que nós vamos absorvendo na literatura, na televisão, nos jornais e na internet, a respeito de projetos, de planos, de disciplinas, de pedagogias. Porque muitas e a maioria delas tem por trás uma ideia da teoria da evolução, o ser humano vem desenvolvendo-se como um animal até chegar onde está, ou uma ideia da psicologia humanista que descarta a existência da alma. E às vezes nós observamos pais aplicando métodos, ideias, concepções de disciplina sobre os seus filhos, que na verdade é uma raiz não bíblica, mas uma raiz da mentalidade humana, coisas como essa. E você vê argumentos que são realmente, que transparecem esta ideia. E coisas como diz, porque o animal é assim, então o ser humano também, porque o índio é assim, então o ser humano também, e porque o ser humano ele é muito sensível, então você não pode fazer isso ou aquilo porque ele vai trazer traumas para toda a vida, e você não pode programá-lo com uma doutrina e com uma disciplina, como se não houvesse uma alma, uma consciência dentro de nós, para detectar quando estamos certos ou errados em relação ao pecado. Assim nós tomamos grande, imenso cuidado sobre a maneira como nós encaramos a criação de nossos filhos, para saber se elas estão de acordo com a palavra de Deus, do Deus que nos criou e nos deu uma alma e nos formou, ou se elas são moldadas segundo a sabedoria humana, que põe Deus e a sua palavra de lado. Esse é um ponto de grande importância. Bem, nós temos a palavra de Deus. Deus, que é o nosso Criador, sabe muito bem e melhor do que nós sobre essas coisas. Ele sabe muito melhor do que nós sobre o resultado do pecado na alma humana. Ele sabe o fim desde o começo. E Ele, que é todo sábio, nos deu a sua palavra em direções claras e maravilhosas para seguirmos. Amigos, na Bíblia, Deus nos deu um plano, uma estratégia, um padrão para criar os nossos filhos. Nós não precisamos andar no escuro, no desespero nessa questão. Nós não precisamos da psicologia humanista vestida de roupagem cristã. Nós temos a palavra de Deus e tudo o que nós necessitamos é conhecê-la e nos submeter a ela e andar em dependência do Senhor nessa tarefa tão grande que é a criação de filhos. Deixe-me dizer isso de início. Não é uma tarefa difícil de ser compreendida criar filhos e filhas. É muito claro, na verdade, é fácil de ser compreendido porque está na palavra de Deus. Mas há uma grande dificuldade, há um grande problema. E eu gostaria de dizer que o coração deste problema, na criação de filhos, é um problema do coração.
Há o problema dos ídolos do coração da criança, que torna a tarefa de criá-los muito difícil. E há o problema dos ídolos do coração dos pais, que torna essa tarefa muito, muito difícil. Eu irei desenvolver esse ponto um pouco melhor no próximo domingo, em nosso texto em particular. Mas não é uma tarefa difícil de ser compreendida, porque a palavra de Deus é clara a respeito disso. Mas é uma tarefa que se torna difícil de ser exercida, criar filhos e filhas, por causa do problema dos ídolos que estão no coração da criança, a inclinação para o mal, para a desobediência, para o erro. Desde o seu nascimento, essa tendência para o antagonismo, para não seguir, submeter-se a padrões, e o problema dos ídolos no coração dos pais, que tem uma visão às vezes errada sobre o que é criar filhos, ou que encaram a vida como um lugar de descanso, de prazer. O lar é um lugar de prazer, descanso, e de fato é um resort. Então, quando eu chego em casa de um dia de trabalho muito difícil, eu encontro crianças, não é, na flor da pele, cansadas, desobedientes. No lugar de ver o problema do coração dessa criança que está levando a agir assim, eu descarrego todo o meu desânimo e a minha frustração sobre aquela criança. E de repente a criança se torna o meu inimigo, meu filho se torna o meu inimigo, porque eu estou deixando de lado o coração da criança. E você vê isso se manifestar de muitas e muitas maneiras ao visitar pessoas, ver a maneira como elas lidam com seus filhos e filhas, palavras que são ditas. Você já ouviu uma frase assim, de um pai dizer a um filho: eu vou fazer com que você me respeite, a não ser que seja a última coisa que eu faça na vida, eu vou fazer com que você me respeite. Você já ouviu esse tipo de coisa? E o pai ou a mãe transformam o respeito como o fim último na criação dos filhos. Em vez de lidar com o problema do coração da criança que está o levando a ser desrespeitoso, o pecado, e rebelde, o pecado, o seu filho, a sua filha se torna o seu inimigo. Então há problemas no coração humano, há ídolos vários. Há o ídolo do idealismo, não é? Que nos impede de fazer tantas coisas determinadas pela palavra de Deus por nossos filhos. Porque eu quero que meu filho e minha filha seja a minha vitrine, o meu melhor cartão na sociedade. Eu quero colocá-lo nas melhores escolas, isso é maravilhoso, e fazer isso e aquilo, e deixá-lo livre para ser o que é, um gênio que é, e muitas vezes disciplina não é trazida. E há grandes erros, e há grandes males, porque eu quero que as pessoas olhem para a minha família e digam: uau, que família bem-sucedida. Não é verdade? Há tantos ídolos, amigos. E esses ídolos no coração da criança, nós desenvolveremos isso um pouco mais no próximo domingo, e dos pais, tornam a tarefa difícil, embora ela seja fácil de ser compreendida. Mas quando nós entendemos o coração da questão, que é um problema do coração, então nós temos uma visão mais clara sobre a criação de nossos filhos. Bem, deixe-me lidar com este ponto. Versículo 21. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Na verdade, a palavra grega aqui não é pais, mas é a palavra masculina para pais. Vós, pais, homens. Interessante, não é? Paters. É uma direção direta aos homens, aos pais no grego. A exortação é particularmente dirigida aos homens, aos pais. Vós, homens, pais. Bem, certamente, quando nós comparamos a Escritura com a Escritura, nós sabemos que a esposa deve estar ativamente envolvida. Lá em Provérbios 1, versículo 8, você se recorda daquelas palavras que diz: filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe. A mãe está, claro, junto com o pai, ambos em um time envolvido na criação e na formação dos filhos. E, de fato, a maioria das vezes, é a mãe quem participa de uma maneira mais ativa e presencial na vida e na criação dos filhos. Ela está mais tempo com a criança desde o nascimento. São as palavras da mãe, a voz da mãe que a criança normalmente ouve quando nasce. A mãe está ali quando a criança acorda, vai para a escola, vai para casa, brinca, se machuca, chora, ri, vai para a cama, acorda. Normalmente a mãe, a face, a voz, o cheiro da mãe está mais presente, não é? Quando ela precisa de instrução, repressão, disciplina, a mãe tem mais oportunidades, muitas vezes, do que o pai, de influenciar os filhos que qualquer outra pessoa. Por isso, obviamente, ela não pode estar fora da criação dos filhos. Mas por que essa palavra de Paulo é dirigida primariamente aos homens, aos pais? Não é interessante? Eu creio que uma razão possível, uma explicação possível, é porque Paulo sabia, e nós sabemos, que na maioria das vezes, nessa questão da criação dos filhos, o homem, o pai, tende a ser mais negligente em sua responsabilidade. Por isso, talvez, Paulo se dirige primariamente ou inicialmente aos homens, aos pais. O pai deixa para a mãe, às vezes, realizar a tarefa que ele deve realizar e não se envolve.
alguns maridos, e é chocante ver isso no Brasil, como é grande o número, parecem imaginar que a sua única função no lar é trazer o salário, o pagamento e tudo mais é deixado para casa. Parece que quando eles estão sentados no sofá ali ao final de um dia de trabalho, a esposa pede gentilmente por algum auxílio com as crianças, vê um pensamento na mente: eu já trago o salário para casa, ainda tenho que fazer isso aqui, porque ela não abre a lata que eu comprei e faz a comida. Você não vê gente agindo assim até falar? Então eu creio porque essa atitude carnal e mundana no coração de muitos pais, Paulo se dirige primariamente, iniciando com eles aqui. Mas há uma outra razão, meus queridos irmãos, que eu creio que ainda é mais bíblica do que esta. E a razão é que cabe ao marido a ênfase colocada sobre ele, porque o ensino bíblico é que o homem, o marido, é o cabeça do lar. E diante de Deus, ele deverá prestar contas sobre a maneira como o seu lar foi estruturado, organizado e conduzido em relação à palavra e os parâmetros de Deus. Deus deu ao homem essa função. Quando Paulo fala aos maridos, ele está falando às mães, obviamente, ele se dirige aos pais, porque os pais são responsáveis por aquilo que a mãe faz com os filhos, e ao se dirigir ao pai, ele se dirige àquele a quem Deus investiu de autoridade para a disciplina. O pai é aquele que, em última instância, deve prestar contas a Deus sobre o resultado do lar. Onde é que esse lar vai parar? Claro que a mãe irá prestar contas, saiba disso. Mas eu creio que essa é a razão principal, porque ele diz: vós paters, homens, pais, ele começa por aqui. Assim, ambos, pai e mãe, são responsáveis diante de Deus para a disciplina, mas o pai tem a responsabilidade final, assim por dizer, diante de Deus, de garantir que as diretrizes que Deus lhe deu sejam implementadas no lar. Nós lembramos de Abraão, não é? A palavra de Deus diz que Abraão era um homem segundo o coração de Deus, porque Deus sabia que ele haveria de orientar a sua casa segundo a sua palavra. Aqui está sobre todo marido a função de, junto com a sua esposa, criar seus filhos e filhas. Mas o pai e a mãe constituem um time. E o objetivo pelo qual eles estão lutando, esforçando, é a criação, a formação de seus filhos. Amigos, juntos eles conseguem avançar. Juntos eles conseguem criar filhos para a glória de Deus. A tarefa é grande, os desafios são muitos, as oposições no caminho são como ondas que vêm continuadamente. Assim, o esforço conjunto, a cooperação conjunta é requerida da palavra de Deus. Deve haver uma parceria, deve haver uma unidade de motivo, de propósito entre o casal no que irão fazer para criar os filhos. Isso é vital e isso é bíblico, sobretudo. Bem, antes de seguirmos em frente em nosso texto, deixe-me abrir em outro texto muito importante da palavra de Deus nessa questão. Está em Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 4. Efésios 6, 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, observe agora, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. A nossa tradução em língua portuguesa não é precisa no termo doutrina aqui, porque no grego a ideia é disciplina. Você pode escrever aí em cima, disciplina. Criai-os na disciplina e é então na admoestação ou doutrina do Senhor. Essa é uma tradução mais precisa. Criai-os, diz o apóstolo. Você sabe que cada palavra na palavra de Deus não é sem propósito. Vós pais, criai-os. Crianças devem ser criadas. Elas não criam a si mesmas. Elas devem ser criadas por causa da natureza pecaminosa e da tendência carnal que há no coração de toda criança. Ela tende a se corromper. Isso está dentro de nós. Assim, a criança ela deve ser criada. E a ideia de criar é edificar, formada para cima, para o alto, edificada, criada. O caráter deve ser construído. O caráter ainda não foi formado. Sim, a personalidade, e essa é uma diferença muito grande. Eu li alguns artigos há algum tempo atrás sobre que momento a personalidade do ser humano é formada. É difícil estabelecer, não é? Pessoas são muito diferentes, tem a ver com a alma. Mas eu creio, e lendo esse artigo, que a personalidade de um ser humano se manifesta já nos primeiros 3 meses de vida. É muito interessante. Todavia não o caráter, porque o caráter tem a ver com as leis morais de Deus, com aquilo que é certo e errado, que deve ser incutido e ensinado a uma criança. Por isso que crianças devem ser criadas, formadas. O caráter deve ser formado. E isso é de grande, grande importância. Criar é educar para a maturidade, educar para cima, edificar. E a primeira coisa que os pais têm que compreender
a respeito de sua responsabilidade para com os seus filhos e filhas. É isso, meus queridos, que filhos e filhas não são nossas propriedades. Crianças não são nossas propriedades. Elas não pertencem definitivamente a nós. Nós temos a tendência a não pensar sobre isso, porque meu filho nasceu de mim, eu cuidei, está aqui, eu visto, eu alimento, quase minha propriedade, toda a minha emoção e meu sentimento e amor estão ali. Mas no final das contas não são nossas propriedades. Olhe para si mesmo, você foi uma criança um dia, não é? Você não é propriedade de seu pai e sua mãe. E ao pensar sobre isso, você sabe onde nossos filhos chegarão. E se nós mantemos esse alvo final em vista, isso nos ajudará muito na criação de nossos filhos. Crianças nos são entregues por Deus para algum tempo. Com que propósito? Bem, não para obtermos delas o que nós quisermos, usá-los com agrado e gratificação. Não. O que nós devemos nos dar conta é que elas são entregues por Deus a nós, por isso que são chamadas uma herança do Senhor, uma bênção do Senhor, para serem edificadas, criadas, educadas e preparadas para um alvo. Não somente para a vida neste mundo, mas veja, para terem um relacionamento correto com o seu Criador. Se você é uma pessoa temente a Deus, um crente em Jesus Cristo, Deus lhe deu filhos para que você os criem, para que eles conheçam a Deus. Meu querido amigo, tome isso com grande seriedade, porque a vida de um ser humano neste mundo é um período probatório. É um período probatório para conhecermos a Deus e buscá-lo para a salvação antes de partirmos para a eternidade. E Deus nos dá crianças, filhos e filhas como uma grande herança, um motivo de grande alegria e prazer. Mas sobre o nosso cuidado está a responsabilidade de criá-los, de educá-los para terem um relacionamento correto com o seu Criador e não virarem as costas para Ele, mas para buscá-lo e conhecê-lo a tempo. São almas eternas, são almas, e que grande responsabilidade saber que a maneira que os criamos os irá aproximar de Deus ou os distanciar mais de Deus. Que grande, tremenda responsabilidade esta é. Ele nos diz, Deus, que os filhos são para que criemos, edifiquemos, treinemos, como convém, para Deus e para esta vida também. Bem, na televisão, às vezes nós vemos, sob a atenção e o cuidado que as pessoas dedicam muitas vezes, tempo, dinheiro, recurso, a criação de animais, não é? Você já assistiu no Discovery Channel, algum desses canais abertos, mesmo público? Treinar um animal para a corrida, quanto tempo eu gasto, quanto recurso, alimento, treinadores, nutrição, não é? Criar um cão-guarda, às vezes 1 ano e meio para criar bem um cão-guarda, para não atacar a criança, para defender a casa, ou às vezes criar um cão-guia, não é? Você vê nos metrôs aqui de São Paulo, esses cão-guias, que treinamento, não é? Para o cão não dar atenção a outra pessoa, manter o foco, parar no lugar da porta. É preciso alimentação, é preciso exercício, é preciso repetição contínua, abrigo, proteger de acidentes, de enfermidades. Algumas pessoas dedicam muito tempo à criação de plantas medicinais, de verduras em seu jardim. Elas conhecem qual é o remédio a ser dado contra pragas, o tipo de terra, o tipo de clima, põe no sol, põe na chuva, o momento certo. Elas leem livros a respeito disso. Elas entram no YouTube para ler, para ouvir alguma coisa, assistir alguma coisa sobre a melhor técnica. Mas às vezes, amigos, eu tenho a impressão que pouquíssimo tempo, cuidado e atenção é dada à criação de nossos filhos. E essa é uma importante razão, porque o mundo está como está, e nós vemos problemas agudos em toda parte, por esta razão. Se pais dedicassem tanta consideração à criação de filhos como a criação de legumes e cachorros e papagaios e animais diversos, as coisas seriam melhores hoje, não é? Como eu sei que eu tenho dedicado tempo à criação de meu filho e minha filha? Há um teste tiro e queda. Bem, conte nos dedos, quantos livros bíblicos você já leu a respeito da criação de filhos e filhas? Em comparação a quantos livros você já leu em relação ao teu hobby, teu computador, teu trabalho, tua área que você gosta, tua arte, o que quer que seja. Você não sabia que a informação sobre a criação de filhos bíblicas, muita coisa boa escrita sobre o tema? Quantos vídeos bons, mensagens, estudos você já fez na palavra de Deus sobre como criar, disciplinar, formar o seu filho? A resposta a essa pergunta nos diz onde nós estamos com essa questão.
pessoas que leem livros, ouvem palestras sobre todo tipo de assunto. Um grande expert na minha área de negócio, de trabalho, de estudo, vem a São Paulo, eu vou lá, pago R$300 para ouvir a palestra. Mas quanto eu tenho me esforçado para conhecer sobre a criação bíblica de filhos? Bem, quanto tempo é dedicado em consideração do grande assunto da criação de filhos? Quantos livros bíblicos reformados você já leu? Quantas mensagens bíblicas? Essa é uma grande pergunta. Perceber e conscientizar-se que é uma tarefa a ser realizada e que é preciso conhecer como realizá-la. E essas palavras, elas nos lembram disso aqui em Efésios, capítulo 6, versículo 4. Criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Para fazer isso, você precisa de conhecimento bíblico sobre doutrina ou disciplina e admoestação bíblica. Bem, o verbo criar aqui, criai-os, está na voz ativa no grego. Quer dizer algo, toda vez que um verbo em uma língua latina está na voz ativa, quer dizer que está ativado, é contínuo, não está desligado. Criar é algo contínuo, é algo para a vida. Ele poderia ter dito crios, algo que você faz, terminou e acabou, mas o Espírito escolheu criai-os continuamente, voz ativa. Algo ativo, todo o tempo, durante o tempo em que as crianças estiverem sob a sua tutela, no lar, antes, idealmente, de saírem para formar sua família, deixando pai e mãe para se casarem, ou enquanto estiverem ali antes de ir para a escola ou para algum outro país. Está também no imperativo este verbo, que significa dizer que não é uma sugestão, mas é um comando do imperador, de Deus. Não é opcional criar filhos e filhas. Ou nós estamos fazendo isso, ou nós estamos em desacordo com a vontade de Deus. Você não tem a opção de deixá-los por si mesmo, cuidar de si mesmo. Deve haver atenção na criação e deve haver um plano, deve haver diretrizes nessa questão. Mas criar, treinar, educar os filhos, para que exatamente? Para que propósito? Bem, amigos, o grande erro de muitos pais no mundo, que é copiados por crentes, pais crentes, é imaginar que o objetivo da criação de um filho e de uma filha é que esse filho e essa filha se torne uma pessoa de sucesso neste mundo. Sucesso material, no trabalho, na carreira, de nome. Que possua uma grande carreira, um lar confortável, cheio de conforto, que consiga viajar o mundo inteiro. Uma pessoa de sucesso. Daí todo o investimento de recurso para criar filhos para carreiras. Mas o objetivo de treinar filhos, marque isso, não é lhe dar uma carreira primariamente, é lhe dar um caráter. É dar um caráter a uma criança. Nós devemos criar, treinar os nossos filhos primariamente para que se voltem a Deus. Criai-os, diz Paulo em Efésios, na doutrina e na admoestação do Senhor, para que conheçam a Deus, para que temam a Deus. Nós somos criaturas de Deus, amigos, não meros animais racionais, sem Deus, sem conhecê-lo. A nossa vida não é completa, nós não somos seres humanos completos. Nós somos como uma peça de uma máquina que não está engrenado ali, sem um propósito real, com um potencial, mas sem verdadeira utilidade profunda e completa nessa vida, para que se aproximem de Deus, para que conheçam a justiça e a provisão de Deus para a salvação de suas almas, que é Cristo Jesus o Salvador. Essa vida, como eu disse, é um período probatório, para que se voltem a Jesus Cristo, para que então tenham vidas que honrem a Deus, que contem para Deus. Bem, como isso será feito de modo efetivo é a grande pergunta, como criá-los de maneira efetiva. Que estratégia, que método nós deveríamos usar para esse objetivo? Bem, nós agradecemos a Deus pela sua palavra, ela nos traz doutrinas profundas, mas doutrinas práticas. E nós temos o Espírito Santo, não é? Em nossos corações. E porque nós temos a Deus em nossas almas, nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece, mesmo criar os nossos filhos para a glória de Deus. Ele não nos daria uma tarefa impossível, Ele não nos daria uma tarefa sem nos ajudar, e nós encontramos aqui em Colossenses e Efésios 3 respostas para essa pergunta: como agir, o que fazer na criação de filhos, tendo em vista aquele objetivo final, criá-los para Deus e também para esta vida. Bem, uma parte dessa resposta é negativa. Está aqui em Efésios 6:4. Pais, no início, não provoqueis a ira a vossos filhos. E a segunda parte, Colossenses 3:21, vós pais não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo.
Dois aspectos positivos. Mas criai-os, Efésios, criai-os primeiro na doutrina e em segundo na admoestação do Senhor. A resposta sobre como agir, sobre o que fazer na criação de filhos para alcançar o objetivo final, traz um aspecto negativo por um lado e traz um aspecto positivo. O que não fazer e o que fazer. Paulo inicia com um aspecto negativo na criação. Essa foi a escolha do Espírito Santo e nós devemos iniciar com um aspecto negativo também, porque esta é a ordem da palavra de Deus. Colossenses 3, versículo de número 21, essas palavras: vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Efésios 6, versículo de número 4: e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Que palavras! Deus está dizendo pelo Espírito a você, pai e mãe, a mim, que como pais, tutores, nós devemos evitar o extremo na criação dos filhos. Aquela maneira do passado que eu acabei de descrever, ainda está presente hoje em muitos lugares, em muitas famílias. Aquela disciplina desumana, injusta, que irrita o filho demasiadamente para que o leve a desanimar perpetuamente. Uma disciplina que provoca a ira na alma e no coração da criança. E assim você perde o filho que não quer mais viver com você, e na hora que tiver uma oportunidade se manda. Evitar provocar os filhos a ira não significa que nós não fazemos qualquer coisa que o chateie. Não significa que nunca devemos limitar ou proibir filhos algo, não é? Para não irritá-los, não deixá-los bravos, dá tudo, oferece tudo, deixa tudo. Não é isso. O que significa é que nós não devemos tratá-los de tal forma na educação, na disciplina deles, que as paixões e as cóleras da natureza morta dessa criança não se manifestem desnecessariamente. Você percebe? Essa é a ideia. Exasperar uma criança o tempo todo ou injustamente para que ela se ire e se mantenha num estado de irritação. Muitas vezes uma pessoa entra num estado de amargura, de autocomiseração ou de irritação que é permanente e contínua. Ela está sempre irritadiça, aquela criança, sempre amarga aquela criança, sempre pronta a retrucar. Ela foi levada a se exasperar pela maneira como foi tratada. Observe isso no lar. Colossenses 3, 21 diz: para que não percam o ânimo. Sabe qual é a palavra ânimo? No latim, no grego, anima, sou, alma. Para que não percam a alma, vós pais, diz o apóstolo aqui em Colossenses 3, 21, não irriteis a vossos filhos para que não percam o espírito, o ânimo, a alma. Não percam a força, a motivação e o vigor para a vida. A ideia é que a criança é como um barco à vela aqui, essa ilustração. Não faça nada para que o vento pare de soprar na vela. E a criança perca o ânimo e se torne desencorajada, uma criança letárgica, uma criança morosa, ou uma criança nervosa demais, irritada demais. Não faça nada que quebre a alma, que pare o vento nessa vela e ela não consiga seguir em frente por muitos anos, por toda a juventude e vida adulta. Não quebre o espírito da criança, não tire o vento das velas, para que ela precise sempre ser empurrada pela vida, animada pela vida, tocada para frente pela vida, porque se sente inferior, se sente humilhada, porque tudo que ouviu na família e no lar é você inútil, e você não sabe nada, e você é isso, e você é aquilo, e todo comentário é uma risadinha sarcástica. Você quebra o ânimo, o espírito dessa criança que segue pela vida, então frustrada, morosa, letárgica. Paulo diz: não provoqueis a ira a vossos filhos. Ira é um estado de raiva contínua, de insatisfação, de amargura, de frustração. A ira, quando ela não consegue se manifestar, explodindo, chutando o pé da barraca, ela esfria e ela se torna malícia. A malícia é uma ira que esfriou. E eu vou aproveitar, vou buscar qualquer oportunidade para manifestar minha ira contra essa pessoa. Isso é malícia. Criança debaixo daquilo que o Paulo chama de provocação se torna uma pessoa irada e rebelde por dentro. Você às vezes se pergunta por que essa criança é tão irada, tão rebelde. Está ligado a isso. Isso não se refere apenas a uma ira momentânea, mas a um tipo de ressentimento contra os pais,
contra os adultos, que irá emergir mais cedo ou mais tarde, quando a criança se torna um pouco mais forte, um pouco mais independente. Marque isso. De que maneira pais conseguem algo tão trágico assim? Bem, nós conseguimos irritar nossos filhos a ponto de perderem o ânimo e a coragem, provocá-los a ira, a rebelião, a amargura. Deixe-me sugerir algumas maneiras que isso acontece, porque nós estamos falando hoje sobre o lado negativo da criação, o lado que nós devemos ser bastante cuidadosos e queremos evitar. Então nós veremos o lado positivo no próximo domingo. Antes de mencionar essas maneiras, nós podemos causar isso. Querido amigo, querida irmã, pai, mãe, nenhum pai deve se sentir frustrado aqui nesta manhã ou totalmente desencorajado a ouvir o que eu vou dizer. Porque todos nós temos falhado muitas vezes como pais, de muitas maneiras nesta área que eu irei mencionar. Mas se há um desejo de melhorar a partir de agora, se há uma prontidão em ouvir a palavra de Deus e misturar fé com ela, se há dependência do Senhor em oração, um esforço real, muito pode ser alcançado, muito é melhorado, porque o Senhor nos ajuda quando nós aprendemos a vontade dEle. O objetivo desses pontos que eu irei mencionar não é piorar as coisas, mostrar quão difícil é, mas melhorar. Primeira razão, ou a primeira causa como nós podemos quebrar o ânimo de uma criança. Primeira causa de ressentimento numa criança a longo prazo, que ela carrega por muitos anos, é quando nós somos indiferentes às preocupações dessa criança, deste pré-adolescente, adolescente. Quando você é indiferente às suas preocupações, isso acontece com muita facilidade hoje em dia. A vida é muito corrida, nós somos muito atarefados, há coisas demais importantes a dar atenção, não é? Carregados de responsabilidade, bombardeados de informação que precisa ser processada no celular, no billboard, na internet. Nós temos que processar coisa demais hoje, que não precisávamos alguns anos atrás. Assim é fácil para os pais achar que as necessidades e preocupações dos filhos são algo muito trivial, algo que eu posso lidar depois, cansativo, e ignorar e esquecer dessas necessidades e preocupações. Não dar a atenção e o interesse devido e apropriado a essas coisas. Às vezes, não notar na família que uma criança, um filho, é bem diferente do outro, ainda embora cresceram no mesmo lar, tem personalidades bem diferentes. Não notar essas coisas e tratar as duas iguais, os dois iguais, pode trazer essa grande e imensa frustração. Às vezes também nós nos tornamos indiferentes à necessidade natural de companhia que a criança tem. A criança tem uma necessidade natural de companhia. E assim o tempo chega, por causa dessa negligência, quando a criança começa a rejeitar a nossa autoridade e presença. Mas a verdade é que o respeito à autoridade dos pais foi perdido aos poucos por causa dessa indiferença. Não considerar, não ouvir, não dar atenção. E assim, quando a criança chega à adolescência e os pais querem protegê-las dos perigos da vida, então os conflitos começam às vezes porque a autoridade do pai foi perdida aos poucos, gradativamente solapada. Qual mais fácil, não é? Se a afeição e o respeito pelos pais é mantido ao longo dos anos. Qual muito, muito mais fácil na adolescência. Uma segunda maneira, quando nós podemos cessar o vento nas velas, quebrar o ânimo, levar uma criança a um estado permanente de irritação, amargura, autocomiseração, desleixo, é quando é o oposto, na verdade, da primeira causa, da exasperação na criança. Acontece quando pais dão atenção ou interesse demasiado para a criança em suas necessidades. É incrível isso, não é? Que nós podemos saltar, às vezes, de um extremo para o outro, ao ponto de sufocarem a autonomia da criança, que é um ser humano. Às vezes os pais decidem tudo sozinho para a criança. O gosto, a cor, o lugar, o tamanho, o local. Não dão qualquer autonomia à criança. Absolutamente nenhuma. E elas empurram as crianças para fora de tudo. E o julgamento independente ou gosto da criança é desprezado. Nós temos que tomar grande cuidado com isso. Nós temos essa tendência pelo nosso grande zelo pelas crianças, por saber o que é melhor para ela. Mas ela é uma alma, ela possui uma personalidade, mesmo pequenina. E espaço para essa escolha deve ser dado dentro de limites, é claro. Às vezes, isso acontece em nós por causa do nosso orgulho, não é? Nós queremos ter grande orgulho de nossos filhos e filhas.
Nós queremos ser algo, queremos que eles sejam algo que nós nos orgulhemos e as pessoas possam olhar com brilho. Isso muitas vezes predetermina o curso da vida dos filhos, mas a direção compulsiva, que não leva em consideração em nada o gosto e a inclinação da criança, tem a tendência de causar ressentimento na criança mais cedo ou mais tarde. Queridos amigos, às vezes a superproteção também. Tantas coisas que nós devemos nos preocupar hoje em dia quanto à segurança das crianças de fato. Mas é necessário dosagem na proteção para que não se negue toda e qualquer coisa que atrai a atenção da criança. A criança não é cega. Crianças não são cegas. Elas veem o que outras crianças têm e que outras crianças estão livres para fazer o que elas não têm, não estão livres para fazer. Elas observam isso. E proteção desmedida e irrazoável com frequência produz amargura, ressentimento. Assim, eu creio que essa dosagem precisa ser muito sábia. Dizem que nós devemos proteger muito as crianças, sim. Se tome com cautela este ponto, mas é importante. Terceiro, crianças podem ser feridas a longo termo. Isso é de grande importância. Se elas são criticadas demasiadamente criticadas o tempo todo, ou demasiadamente desencorajadas. Lembre-se que a mente e as habilidades de uma criança, um ser humano na infância, ainda estão em formação. E elas continuamente fazem coisas nécias na infância. Padrões, segundo os padrões dos adultos, é claro. Ideias são imaturas, imaginação imatura, maneira de realizar as coisas e outros projetos, sem considerar um monte de coisa perigosa. Claro, mas elas são crianças. Elas estão nesta fase. Assim, os pais devem racionar o criticismo. Deixe-me dizer algo que a gente tende a esquecer na vida adulta. Palavras, a voz, a comunicação, ela influencia as pessoas em volta, mesmo os adultos. O que você está dizendo ao conversar com uma pessoa demasiadamente está influenciando, embora ela esteja calada ali, isso vai ficar na mente dela. Muito mais a criança, cuja mente é tão sensível, não é como a areiazinha da praia, os primeiros passos ali ficam por muito tempo ao longo da vida. Assim, tome grande cuidado com a verbalização de críticas e desencorajamentos desnecessários, quando a criança fala ou faz alguma coisa que é inconsistente. Cuidado com isso, grande cuidado, elas são crianças. Crianças não conseguem carregar grande quantidade de criticismo antes de ficarem frustradas, como nós. Você não precisa, por exemplo, esmagar todo o sonho da criança somente porque sou infantil. Lembra que em poucos meses ela vai mudar de sonho, não é? Hoje ela quer ser um motorista de tanque, amanhã quer cuidar de macaco no zoológico, mas vai mudar, não precisa humilhar. Não, busque isso aqui, você precisa dessa formação. O ídolo do coração. Quero que meu filho seja um médico, um astronauta, um prêmio Nobel. E aí o desejo, as inclinações são esmagadas. Tome cuidado com essas coisas. Lembre-se que esses planos vão mudar em poucas semanas, em poucos meses. Se agora quer ser um motorista de tanque, daqui a um ano quer desarmar minas na Colômbia, na Venezuela, mas vai mudar. Espere e as coisas vão tomando senso aos poucos. Não há necessidade de jogar água fria o tempo todo. Se o sonho da criança não é intrinsecamente mau, não é intrinsecamente imoral, não procure desencorajá-la ainda. Claro, você não precisa estimular. Se a criança é nova, não lide com ela como se você estivesse aconselhando um adulto. O que importa para ela no momento, se ela deseja essas coisas, que não são intrinsecamente más, imorais ou erradas, se quando estiverem mais velhas, elas terão um melhor senso para discernir estas coisas. Bem, há maneiras amigáveis, obviamente, de dissuadir uma criança ou um adolescente. Assim, queridos, a atividade intelectual do ser humano em formação, que está na infância, não deve ser esmagada logo de início, pois ela é uma criança, mas há uma atividade intelectual sendo formada ali. Em quarto lugar, outra maneira que podemos causar ressentimento e exasperação. Bem, quando nós somos muito vagarosos a nos adaptar ao crescimento dos filhos. É interessante como a gente está sempre 2, 3 anos atrás no crescimento da criança, vendo elas com 7 anos, quando elas já têm 10 anos. Assim nós podemos ser vagarosos,
pouco a pouco as crianças se tornam adultos. Isso é muito rápido às vezes. Assim, pouco a pouco, nós devemos passar a elas responsabilidades na vida. Gradativamente, responsabilidade precisa ser passada. Se nós vemos e tratamos um filho, uma filha de 15 anos, como a tratávamos com 11 anos de idade, isso vai trazer grande dificuldade. Ou se você trata um filho de 10, como quando o filho tinha 6, 7, isso vai trazer dificuldades. Nós podemos estar criando rebelião no coração. Assim é importante nos adaptarmos ao passo acelerado da alma, da mente dessa criança e distribuir responsabilidades e privilégios conforme a idade. Em quinto lugar, uma outra maneira de exasperarmos a criança. Todos nós percebemos que às vezes podemos ser um tanto hostis e mal-temperados com as crianças. E uma razão de exasperar é com punições desmedidas. Amigos, o castigo deve estar de acordo com o crime. Se na escola a criança faz algo errado, uma traquinagem no momento, o professor manda um bilhetinho, e quando a criança chega em casa, você espanca a criança, o que você vai fazer então? Que disciplina você vai aplicar quando ela fizer algo muito pior? Como, por exemplo, quando a criança mentir para você. De maneira que o castigo deve estar de acordo com o crime. Lembre-se que o castigo deve ser sempre ajustado à infração. Disciplina deve estar de acordo com o crime. E deixe-me lhe dar uma dica importante. Por exemplo, mau comportamento moral é muito mais sério e grave do que mau comportamento com coisas, objetos materiais. Você percebe? O mau comportamento moral é muito mais grave do que um mau comportamento no manuseio, na atitude com coisas materiais. Porque um comportamento moral tem a ver com a alma e os mandamentos de Deus, a lei moral. Assim, amigos, comportamentos morais como a mentira, a imoralidade, o roubo, a violência, a desobediência direta aos pais, são problemas do coração da criança e precisam ser lidados sempre com muito mais seriedade do que um manuseio errado de certos objetos. Se nós distinguirmos estas coisas, nós estaremos bem na maneira de disciplinar nossos filhos. A criança possui uma consciência. Foi dado a ela o conhecimento do bem e do mal. Ela entra no mundo com esse conhecimento e ela percebe quando um castigo é superior ao crime. Você percebia, não percebia? Quando teu pai, tua mãe te castigava de uma maneira muito irrazoável em relação ao que você fez. E você sabia que eles estavam depositando, derramando as frustrações deles sobre você. Seu filho, a sua filha, teu sobrinho, teu neto, percebe isso também. Assim é importante discernir entre pecados morais, entre mau comportamento moral e mau comportamento em relação a coisas e objetos, porque o mau comportamento moral está ligado ao problema do coração que precisa ser tratado. Nós queremos alcançar o coração das crianças. Quando o pai está colocando sua frustração injustamente num castigo, mais do que punindo apenas pela falha, isso pode criar grandes dificuldades, amarguras e rebelião no coração da criança. Punições exageradas. Como eu sei que uma punição é exagerada? Primeiro, porque ela não está de acordo com o crime. Eu não discernir entre um ato moral, um pecado moral. E segundo, e você vê isso muito, é muito triste, punições exageradas que envolvem humilhação do ser humano, da pessoa. Normalmente isso acontece quando a punição ou disciplina física envolve também a punição com a língua, o falar, junto com humilhação verbal. Isso é um grande, imenso perigo em causar desencorajamento no coração de uma criança. A criança está sendo disciplinada, um objeto é tirado dela, ela vai sentar no banquinho no canto, mas ela é humilhada por palavras. Você é um coitado, você é um inútil, não sabe nada. Enquanto a punição física vai arder, sentar no banquinho vai passar, a humilhação moral vai permanecer no coração e na mente. Você não tem valor, você não vai chegar a lugar nenhum. Isso infunde na mente da criança que ela de fato tudo isso. Sabe por quê? Porque se ela não consegue alcançar o padrão e satisfazer o seu pai e a sua mãe, quem ela vai satisfazer? Que padrão ela vai conseguir? Se de acordo com a maior das opiniões para ela, do seu pai e da sua mãe, ela é inútil, incapaz,
a quem ela vai conseguir convencer? Então você põe no íntimo da mente e do coração de uma criança algo que irá quebrar o vento da vela dela. Amargura, frustração. E logo que ela tiver oportunidade, tamanho e força, ela vai manifestar isso, te deixando de lado, se afastando de você, ou se mostrando rebelde, violento. Isso irá acontecer. Deixa eu repetir 3 vezes. Isso irá acontecer. Porque isso é uma questão da alma e do coração. Talvez você tenha observado isso, talvez tenha sido uma realidade em tua própria vida. Queridos, nós estamos buscando o coração da questão, que é um problema do coração. E a palavra de Deus é tão sábia que nos ensina a agir da maneira correta na criação de nossos filhos. E Paulo diz: não exasperais vossos filhos, não os irritais dessa maneira. Pais que castigam seus filhos desta maneira levam a criança a trazer isso em sua vida por tanto tempo. Porque a criança humilhada em sua personalidade talvez não demonstre no momento a sua frustração. A criança, ela se recupera muito rápido, não é? A gente se engana. Já está brincando, já está sorrindo, mas lá na alma e na mente isso ficou. E daqui a pouco volta a acontecer de novo. E você está formando uma criança que é moldável por dentro, um caráter. Você já observou como você cria ira, raiva num cachorro? Você quer treiná-lo para luta? Eu observei uma vez, você irrita o cachorro. Você põe alguma coisa com sabor numa vara, num cabo de vassoura e deixa ele morder. Ele vai morder, faz isso aqui, irrita e bate na cabeça dele. Você faz isso muitas vezes, você cria um animal realmente, um animal. E quando você infunde palavras como essa na mente de uma criança continuamente ao longo dos meses, dos anos, você está criando esse tipo de ser humano. Ele vai resultar nisso, ele irá colocar isso para fora. Isso irá acontecer. A criança humilhada, ela demonstra isso. E conforme ela cresce, o ressentimento aumenta, logo eclodirá de alguma maneira, se afastando, sumindo, roubando, atacando, desrespeitando, desprezando, humilhando. Uma criança rebelde ou violenta, na maioria das vezes, uma criança imoral, marque isso, uma criança sensual. Ou que não tem mais afeição pelo pai ou pela mãe, meu filho não me liga, meu filho esqueceu do meu aniversário, por que isso? Outras vezes se tornará muito tímida, extremamente retraída, incapaz de enfrentar a vida. 6º lugar, quando nós somos injustos no trato com a criança, nós frustramos a criança a longo termo. Meus queridos, eu quero que ninguém se desanime nesta manhã. Nós estamos vendo um lado negativo que nos ensina a fazer o que nós não devemos, ou melhor, a não fazer o que nós não devemos. Há muito alento, e muita força e muito auxílio aqui. Mas deixe-me tocar nesses pontos, porque eles são de grande importância. Muitas vezes acontece que quando os pais precisam decidir a medida de culpa entre os filhos, um recebe mais culpa ou mais punição que outro. Assim, decidir um caso entre filhos, às vezes requer a sabedoria de Salomão, não é mesmo? Por causa da malícia das crianças, e da mentira, daquelas coisas. Mas se com frequência há injustiça nessas decisões, a autoridade do pai irá diminuir na consciência da criança. Injustiça na disciplina, quando não há nenhuma razão aparente para disciplinar a criança, ou a disciplina não é explicada, e a criança não sabe por que foi disciplinada, ela está ali tranquila, de repente vem um tapa, de repente vem, toma isso aqui. Não lhe é explicado na mente, na consciência. E a criança se pergunta, o que eu fiz de errado? Embora ela tenha cometido algo errado. Por que eu não posso fazer isso? E não há nenhuma explicação, é porque eu não quero. Isso se repete muitas e muitas vezes. Ainda embora ela esteja errada, frustração será formada na alma. De maneira que a disciplina deve ser sempre explicado, sempre explicado o porquê. Para que ela saiba o porquê está sendo disciplinada, a explicação deve ser dada. Às vezes, pais mostram um favoritismo aberto e uma criança recebe mais que outra. Talvez os pais não estejam percebendo o que estão fazendo. Mas a criança que recebe menos, seja atenção, seja cuidado, percebe. Se uma criança é punida muito mais pela mesma ofensa do que a outra, a autoridade e credibilidade será fraturada, está em perigo. Se há frequente falha em demonstração de aprovação positiva, de carinho, perigo está à frente. Meus queridos irmãos, um cuidado deve ser tomado, porque disciplina é amor. Mesmo mundano, o ímpio mesmo, sabe disso, não é? Você cantava isso na adolescente.
Disciplina é liberdade. Lá em casa tem um poço, etc. Lembra? Disciplina liberta. O mundano sabe disso. De maneira que ser firme é uma demonstração de amor. Livrar meu filho, minha filha de um buraco é demonstração de grande amor. E essa criança, esse adolescente, quando crescer, entenderá isso. Todavia, nós estamos falando aqui sobre não causar frustração na alma permanentemente e não de evitar a disciplina. Há uma sétima atitude que pode irritar a longo termo, que pode provocar ira a longo termo. A falha no exemplo. Eu creio que esse é um dos maiores males. É óbvio, se os pais fazem coisas que eles reprovam na criança, causará ressentimento e confusão. Eles fazem o que estão me dizendo que eu não devo fazer, agem da maneira que me dizem que eu não devo agir, falam da maneira que me dizem que eu não devo fazer, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Com muita frequência as crianças copiam o comportamento do pai. E eu vou lhe dizer algo, se você não passou por isso. Se há algo mais cortante na alma, na mente, no coração de um pai, é ver os seus pecados copiados pelos seus filhos. Isso é uma tragédia na alma de um pai e de uma mãe ver quando isso acontece, começar a ver. Assim está ligado a padrões muitas vezes. Se uma criança pequena de 5, 8, 11 anos se comporta com malícia, demonstra desrespeito, é opinativa demais, sarcástica demais, não consegue se controlar, se enraivece, ou é deixada argumentativa demais o tempo todo, na maioria dos casos a criança é nada mais do que um reflexo do pai e da mãe. Não ache graça quando você vê essas coisas. Vá para o quarto, chore e clame ao Senhor. Porque aquilo que você quer abandonar e odeia tanto está começando a tomar forma na sua filha, no seu filho. Queridos amigos, muitos pais são lentos em perceber isso, que os filhos copiam e aprendem o comportamento do pai, mesmo aqueles comportamentos entre as linhas que não são ditos ou demonstrados, eles observam tudo. Que seus pecados estão em seus próprios filhos, porque eles copiam de nós, ou vão fazer pior ainda. Mas se um pai, mãe ama seu filho, saberá que há algo mais triste do que vê-los pecando como nós pecamos, não é? Assim, falha no exemplo é uma grande causa de problema na criação de filhos. Bem, todas essas coisas estão por trás dessas palavras de Colossenses 3, 21. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. E Efésios capítulo 6, versículo de número 4. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Indiferença, atenção demasiada, controle demasiado, crítica, desencorajamento constante, lentidão em se adaptar ao crescimento da criança, hostilidade, mau temperamento, injustiça no trato, falha no exemplo, omissão em disciplinar, omissão em tomar as rédeas de volta, mostrar amor e controle para que essa criança não se perca, são, entre outras coisas, as principais causas de desencorajamento no coração da criança. E aqui está o aspecto negativo da criação de nossos filhos. O que nós queremos evitar para criá-los e cumprir o objetivo de glorificar o nosso Deus, conduzindo as crianças a Deus, ao Senhor. Assim, no próximo domingo, estes dois aspectos positivos aqui em Efésios, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Algo dourado, glorioso, maravilhoso para nós. Como criar, formar crianças na disciplina do Senhor e na admoestação. Apenas uma palha. A admoestação tem a ver com palavras, coisas que nós dizemos para elas, para formar nelas o caráter, criar. Disciplina tem a ver com coisas que nós fazemos para moldá-las e criá-las. Assim, nós queremos ver esses aspectos positivos no próximo domingo. O Senhor é conosco, nós podemos orar ao Senhor, nós temos aquela promessa de que nós podemos agora redimir o tempo, ganhar aquilo que nós perdemos e também deixar para trás aquelas frustrações que nos impedem hoje de cumprir o nosso chamado. O Senhor é conosco na criação de nossos filhos e a sua bênção é sob a sua palavra. Se nós amarmos ela e colocarmos em prática estas coisas, nós veremos homens e mulheres criados para serem adultos, cidadãos decentes, mas que pelo temor e conhecimento de Deus serão poupados de uma vida destrutiva, longe de Deus, e de uma eternidade condenada. A grande graça, a grande bênção para o seu povo aqui, da parte de Deus na Bíblia. E nós queremos considerar essas coisas. E o Senhor nos ajudará
em dependência dele, a criá-los para a glória de nosso Deus.